9. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 9, versículo 32. Atos capítulo 9, versículo 32. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Fala sobre a cura. Jesus cura. Aleluia. Jesus é aquele que levou as nossas enfermidades. Sobre as suas feridas somos sarados. Agora Jesus é o leão da tribo de Judá, o Deus poderoso, que é cheio de glória e está aqui para derramar sobre a sua igreja também a sua presença. Glória a Deus. Então Atos capítulo 9, versículo 32 fala assim: a cura de Enéas. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. Ele disse de Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, o qual se converteram ao Senhor. Pode assentar, irmão. Glória a Deus. Aqui fala sobre uma cura que aconteceu, e Pedro foi instrumento de Jesus para chamar Enéas e mandar Enéas se levantar. Glória a Deus. Fala que Enéas era um homem que já fazia 8 anos que era paralítico. 8 anos na paralisia. Paralítico. Ficava só numa cama. Estava paralisado. E fala que Pedro foi aquele que Jesus chamou. Pedro, segue-me, tu vai ser pescador de homem. Pedro foi aquele que Jesus discipulou. Foi aquele que Jesus falou para ele: Pedro, quando tu te converter, tu vai apacentar teus irmãos. E Pedro, ele seguiu Jesus, ainda homem carnal, com uma espada, mas Jesus não desistiu de Pedro, porque Jesus viu Pedro lá na frente. Jesus viu o futuro de Pedro. E quando Pedro se converteu, quando Jesus ressuscitou, foi até Pedro, soprou na vida de Pedro a unção, autoridade e poder, e falou para Pedro: tu vais ser o meu discípulo, eu te dou poder e autoridade para ti, no meu nome, curar os enfermos. E Pedro recebeu tudo isso. No meu nome, Pedro, tu vai ressuscitar no meu nome. E Pedro ouviu e tomou posse. E quando Pedro se converteu, a primeira pregação dele, 3.000 almas vieram para Jesus. 3.000 almas vieram aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida. E que se cumpriu a palavra. Pedro agora é um instrumento na mão de Deus, assim que Jesus quer fazer de nós. Quando nós vemos para Jesus, nós passamos por um processo. É salvação, é libertação, é discipulado, é uma vida com Jesus, é renunciando à espada carnal para receber a espada espiritual, que é a palavra do Senhor, que tem poder e autoridade para fazer um milagre no nome de Jesus. E aqui aconteceu isso, que quando Pedro chegou até Enéas, viu a situação de Enéas, estava paralisado numa cama, mas Pedro levou uma palavra de poder e autoridade. Ele falou para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. É Jesus que nos dá saúde. É Jesus que nos cura. É Jesus que cuida do nosso corpo, do nosso órgão do corpo, nervos, ossos, pele, sangue. Jesus nos criou, Ele nos dá saúde. Por isso que nós temos que estar na sua presença, porque é o Jesus que, aleluia, tem essa aliança conosco, Ele nos dá saúde também. Verdade, Deus, aleluia. E fala que quando Ele falou: Enéas, Jesus te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Aleluia. Quando Pedro falou, com poder e autoridade, com a unção que estava sobre a vida dele, com a promessa que estava se realizando na vida de Pedro, Enéas ouviu a palavra. E fala que Enéas se levantou, porque a unção invadiu o corpo de Enéas. A paralisia teve que ir embora, porque a unção penetrou no corpo de Enéas, na mão, no corpo, nas pernas, e Enéas se levantou com força de Jesus. É Jesus que nos dá força.
É Jesus Cristo que nos faz nos levantar para caminhar na sua obra. E fala que naquele momento, Enéas ouviu a palavra, ele creu na palavra do homem de Deus e ele se levantou. Ele fez como Pedro falou, pegou a cama dele e deixou para o lado e se levantou. Glória a Deus, aleluia. E aqui fala, e viram todos o que habitavam em Lista e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Todo mundo viu o milagre e se converteram ao Senhor. Jesus estava usando o discípulo Pedro para fazer um milagre. Aquele homem que estava de cama 8 anos. Quando Pedro chegou lá de Enéas, Jesus te dá saúde. O nome de Jesus tem muito poder. O nome de Jesus salva, cura, liberta, opera milagre. É o nome de Jesus Cristo. E quando ele falou, Enéas se levantou e toda a população daquela cidade, todas as pessoas viram o milagre, se converteram ao Senhor, se converteram. Muita gente vem para Jesus quando acontece milagre. Tem pessoa que está enganado, câncer, AIDS. Tem pessoa que já disse, olha, vai para tua casa, eu tenho só 1 mês de vida. Mas quando o Senhor envia lá, sabe o que é? Pedro, quando envia lá Tiago, quando envia lá José, Maria, quando envia o homem de Deus naquele lugar, o milagre acontece. Por quê? Porque o homem de Deus leva o nome de Jesus. O nome de Jesus é muito poderoso. Amém. E hoje, Jesus quer fazer também na nossa vida isso. Quer nos usar como instrumento na mão dele. Por onde chamar doente, um paralítico. Chega lá, Jesus te dá saúde. Só fala que faz o milagre de Jesus. Jesus manda nós só falar, profetizar que faz o milagre de Jesus. Então Pedro falou e Jesus fez o milagre, porque era o nome de Jesus que estava na frente. Aleluia. Aí fala que Enéas, ele se levantou. E quando ele se levanta, todo mundo vê o milagre. O milagre, Enéas se levantou. O homem que fazia 8 anos que estava paralítico numa cama. Pedro chegou lá, o nome de Jesus curou ele. E todo mundo agora se converteu a Jesus. Glória a Deus. Todo mundo agora entrou para servir a Jesus no caminho de Jesus, na família de Jesus. Aí a população cresceu, a população de Jesus. Hoje tem milhares e milhares de pessoas servindo ao Senhor, porque Jesus fez um milagre lá no Hospital Geral, lá no Pão Socorro, lá naquela ponte, lá naquela casa. Jesus, ele dá saúde, ele cura a doença do corpo e cura a doença da alma também. Glória a Deus. A depressão, Jesus, ele arranca. A tristeza, Jesus arranca. O pânico, Jesus arranca. Jesus dá saúde. Basta o homem de Deus chegar lá e falar, Jesus te tira dessa depressão. Jesus, ele te tira do fundo do poço. Jesus te liberta das drogas. Jesus te liberta do cigarro. Jesus te liberta da bebida. Jesus te dá saúde. Tu quer saúde, Jesus faz o milagre. E Enéas estava querendo, irmão. Quando a pessoa quer sair dessa vida velha, sai. Enéas estava 8 anos, sofrendo, numa cama, sofrendo, paralítico. Mas quando o homem de Deus falou, ele se alegrou, ele creu, e o Senhor levantou Enéas. E toda a população viu e se converteram ao Senhor. Teve conversão na cidade onde Enéas estava morando. Sabe o que é isso? É Jesus. Quando Jesus está no bairro, quando Jesus está na cidade, milagre acontece. E a notícia corre. A notícia correu e muitos vieram a fazer aliança com Jesus. Aleluia. Já tem mais. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele também que ressuscita. Verdade, meu Deus. Ressuscita. É interessante, tem coisa profunda aqui nessa palavra. Eu vou ler aqui o 36. A história de Docas. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Discípula de Jesus. Discípula que faz a vontade de Jesus. Discípula que vive para fazer a vontade de Jesus. Discípulo é isso. Aquele que está na terra para fazer a obra de Deus.
aquele que está na terra com uma missão, agradar o coração do Mestre Jesus. Isso é discípulo. Aleluia. E aqui fala, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Docas. Esta estava cheia de boas obras, esmola que fazia. Essa mulher tinha, sabe o que? Ela tinha, diante de Deus, ela tinha muito diante de Deus. Ela tinha crédito diante de Deus, porque era uma discípula que fazia a vontade de Jesus. E era uma mulher também de boas obras. Por isso que é bom nós ter boas obras. Não é má obra, não é boas obras mesmo. Boas obras é fazer a vontade de Jesus. Boas obras é nós trabalhar na obra com alegria, com prazer e produzir no reino de Deus. Boas obras. E a esmola que fazia. Essa mulher também era uma mulher que fazia esmola, aquela mulher que faz caridade. Aquela mulher que ajuda. Aquela mulher que tem o prazer de ajudar o próximo. Aquela mulher cheia de amor de Deus. Esse é o do maior amor, irmão. Cheio de amor de Deus para ajudar as pessoas ao seu redor. E essa mulher tinha crédito no céu e crédito também na terra, com a igreja, com as pessoas que ela convivia. Todo mundo conhecia a Doca, uma mulher muito boa, cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia de amor. Assim que era ela conhecida na terra, no tempo que ela viveu nessa terra. E aqui fala mais. E aconteceu naquele dia que, enfermando ela, morreu. Ela ficou enferma e morreu. Então, tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. A mulher morreu. Lavaram o corpo dela e colocaram ela no quarto alto. Até a serva de Deus, até a mulher de Deus tem lugar especial, quarto alto, não é baixo, é quarto alto. Porque essa mulher era de altura, mulher de comunhão, mulher de intimidade com Deus, mulher de boas obras, discípula de Jesus que fazia a vontade do Senhor. Aí morre, lava o corpinho da Doca, coloca ela no quarto alto. As pessoas que lavaram o corpo dela, a pessoa que amavam ela, chorando, lavando o corpinho dela, chorando pela Doca e se lembrando dela, das boas obras que ela fazia. E colocaram ela no quarto alto. E mais na frente fala: e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com ele. Aí manda chamar Pedro. Pedro está sendo muito usado por Deus. Pedro curou Enéas, 8 anos. A notícia correu muito. 8 anos, estava paralítico. Agora, manda chamar Pedro. A Doca morreu. Manda chamar Pedro, e homem de Deus. Pedro, ele é discípulo. Pedro tem poder e autoridade. Manda chamar o homem de Deus para vir até aqui conosco. Mandaram chamar Pedro, porque Pedro está sendo usado. Promessa se cumprindo na vida de Pedro. Que o próprio Jesus falou: olha, vocês vão fazer obra muito maior do que eu fiz na terra. Se vocês me obedecerem e andarem nos meus caminhos, guardar meu mandamento, tudo que você pedir eu farei. Isso foi a promessa de Jesus para os discípulos. Aí manda chamar Pedro. Aí mandaram chamar Pedro. E aqui fala que era para vir rápido Pedro. Manda chamar rápido Pedro. Por causa que ela tinha morrido. O corpo não feder muito. Manda chamar rápido Pedro para resolver isso. Homem de Deus, é procurado, irmão. E aí, Pedro estava com a vida no altar. E Pedro sabia que Jesus estava com ele. Pedro sabia da promessa. Pedro sabia que era o escolhido. E Pedro tinha fé nesse Jesus, que é poderoso para ressuscitar. E o 39 fala assim: e levantando-se Pedro, foi com ele. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. Aí Pedro chega na casa. Pedro, a Doca, ela está lá em cima no quarto alto. O corpo dela está lá. Aí Pedro subiu, quarto alto. E aqui mais na frente, e todas as viúvas rodeavam chorando
mostrando a túnica e roupas que Doca fizeram quando estava com elas. Aí a viúva estava chorando. As viúvas, então Doca cuidava das viúvas. Doca, ela tinha um carinho especial pela viúva. O marido morria, mas a Doca estava lá para costurar o vestido da viúva, para costurar a roupa da viúva, para dar um sapatinho para a viúva congregar. Doca, ela tinha, sabe o que? Crédito com Deus no céu, e também ela tinha aliança com as suas irmãs. Ela tinha um carinho especial. As irmãs choraram pela morte de Doca. Porque essa mulher aqui, ela tinha obras boas na terra. Aleluia. E rodeava chorando, mostrando as túnicas e roupas que Doca fizeram quando estava com ela. Ia levar as roupas dela. Aí viu, olha, essa roupa aqui foi Doca que fez para mim, essa costura aqui. Olha, essa saia foi Doca que fez para mim. Ela chorava, ela estava, sabe o que? Com saudade, ela queria conversar de novo com Doca. Ela queria de novo estar abraçando, beijando Doca. E fala que o choro foi tão grande da viúva que Pedro na hora ficou observando. Assim que Jesus fez também. Quando Marta e Maria estavam chorando, Jesus disse para ela: não temas, crê somente. Lá na frente falou: eu sou ressurreição e a vida, ainda que ele morra e viverá. E fala que até Jesus chorou, mas ele deu uma palavra profética: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. Agora, quem estava em ação? Pedro. Quem estava fazendo a obra de Jesus? Pedro. Jesus estava em espírito, mas Pedro estava em corpo. Jesus aparece deitado na vida de Pedro, porque ele era cheio do Espírito de Deus, Pedro. Aí Pedro agora, ele, olha a situação. A viúva chorando por Doca. Aí Pedro entra em ação. O 40. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelho e orou. Pedro, ele mandou a viúva sair, porque ele tinha que ter um particular, só ele e Deus. Ia conversar com Deus, ia conversar com Jesus, que é o dono da vida. Ia conversar com Jesus. Por isso que ele disse: ei, viúvas, ei pessoal, sai daqui, deixa só eu e a Doca aqui, o corpo dela, que eu quero orar a Deus, quero ter um particular com Jesus. Interessante, né, irmão? Porque muita gente atrapalha, irmão. Muita gente atrapalha, porque tem, no meio lá tem até incredulidade. Verdade. Mas para o milagre acontecer, teve que esvaziar, tinha que tirar o chorão. Eita Deus. Porque Pedro sabia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é pelo amanhecer. Pedro sabia que esse Deus de poder, que faz chorar, faz rir também. Esse Deus de poder, que mata, ressuscita. Aí Pedro disse para o pessoal sair tudinho, que ia ter um particular com Deus, ia orar a Deus. Aí ele e Deus e o corpo da Doca lá. E aí fala assim que Pedro faz uma oração. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Aí Pedro dobrou o joelhinho primeiro. Tem que dobrar o joelho, irmão. Pedro dobrou o joelho, sabe que reconhecendo que Jesus, ele é o Salvador. Jesus é mestre para ensinar. Jesus é o sumo sacerdote que está à direita do Pai, intercedendo pelas obras da sua igreja, intercedendo e dando para as pessoas vida e vida com mudança. Então, naquele momento, Pedro se ajoelhou reconhecendo que Jesus é Filho de Deus. Deus é o Rei do Rei, Senhor do Senhor. É digno de adoração. Ele fez um ato de adoração, adorando o Senhor. Pedro chegou um ato de adoração para primeiro falar com Jesus. Ele teve que dobrar o joelho e adorar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Filho de Deus. É a porta do céu. Aquele que nos prometeu morada eterna para sempre. Aquele que falou na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí Pedro chega diante de Jesus, se ajoelha e fala. Então, voltando-se para o corpo, disse, depois da oração, né? Fala que Pedro orou. Não sabe como foi a oração de Pedro, não está aqui escrita.
Mas depois da oração ele sai já direto para ir diante do corpo para mandar se levantar. Aleluia. A oração dele, eu creio que foi uma oração que mexeu com o coração de Jesus. A oração dele foi uma oração com sabedoria, uma oração cheia do Espírito de Deus, que tocou no coração do pai e do filho. E o pai disse, vai lá, o filho disse, pode ir lá, pode usar meu nome, que vai ter aqui vida e vida com abundância. Vai ter ressurreição nesse lugar. Depois da oração, depois do particular que Pedro fez. E ele saiu, sabe o que? Ele saiu marchando, cheio de vida para jogar vida naquela pessoa. Porque Jesus é aquele que dá vida para nós. E ele estava cheio da vida de Deus para fazer aquele corpo receber vida. E fala que quando Pedro sai da oração, ele vai em direção da doca. E ele fala para ela, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, olha só. Glória a Deus, aleluia. E falou, Tabita, levanta. Que é a Docas, em outra tradução. É Docas, que fala aramaico, mas nós estamos falando aqui no português. A língua portuguesa para nós. Ele fala assim, levanta. E fala que quando ele manda ela se levantar, quando ele chama pelo nome, Tabita, levanta. A alma da mulher volta para o corpo, irmão. O espírito volta para o corpo. O sangue circula. A visão vem. Ela abre o olho. Quando ela abre, eu estou na terra. Eu saí do céu, estou na terra de novo. Glória. Irmão, mas no nosso tempo que nós estamos vivendo, irmão, nem todo mundo Jesus permite ressuscitar. É verdade. Sabe por quê? Porque os dias são maus. E nós temos que perseverar firme. Verdade. Para que ninguém tome nossa coroa. No dia que nós estamos vivendo hoje, irmão, Jesus quer preparar ela para o céu, que lá está seguro. É verdade, meu Deus. No tempo que nós estamos vivendo hoje, para nós ficar nessa terra, tem que ser, sabe o que? Muito mesmo, sabe o que? Muito homem de Deus, mulher de Deus, para servir ao Senhor aqui, fazer a obra do Senhor. Aleluia. Tem que ser discípulo de Jesus para fazer a vontade dele. Essa mulher ressuscitou porque ela tinha crédito com Deus, crédito com Jesus, e as pessoas gostavam dela. A pessoa, ela viu a obra boa que ela fazia. A pessoa queria que ela voltasse para ser usada mais tempo na mão de Jesus. Aleluia. Mas hoje em dia, irmão, tem pessoa que está 10 anos na igreja nem se converteu. Tem pessoa que está tanto tempo na igreja, não está nem na vontade de Jesus, está na vontade do eu faço, eu quero, a vida é minha, eu vou para onde eu quero. E aí Jesus já está olhando com misericórdia. Jesus já quer que a pessoa se converta. Jesus já quer preparar essa pessoa para levar para o céu para morar, irmão. Verdade. No tempo que nós estamos vivendo é assim, irmão. No tempo que nós estamos vivendo hoje, irmão, para continuar fazendo a obra nessa terra, é só quem é discípulo de Jesus. É só quem está preparado aqui nessa terra para luta e vitória, luta e vitória. É só quem está preparado aqui para ser caluniado, vai ficar firme com Jesus, não olhar para calúnia, olhar para Jesus. Ele é meu pastor, Ele que me justifica, Ele que me usa, Ele que cuida de mim. Desse jeito, Senhor. Para viver nessa terra, irmão, aqui, é só quem tem crédito com o Senhor. É só quem tem obras boas. Só quem tem obras boas aqui. Porque no tempo que nós estamos vivendo, quando tem pessoas que o Senhor prepara a lei da enfermidade, irmão. Tem pessoas que Jesus chama, não quer, Jesus chama, não quer, Jesus dá livramento, dá escape, não quer, Jesus é longânimo, dá tempo para essa pessoa, não quer. E a mãe está orando. E as pessoas estão orando, a igreja está orando pelos jovens adolescentes, mas Jesus é tão misericordioso, o coração do justo é muito efeito, até no leito de enfermidade, Jesus salva, Jesus quer levar para o céu, quando chegar no céu, alegria para sempre, irmão. Aleluia. Alegria. Hoje, irmão, para até o homem para chegar lá, Jesus falasse, vai lá, ora que eu vou ressuscitar, esse aí tem obras boas, esse aí está trabalhando, eu vou ressuscitar e vai fazer muita obra de mim. Só quem tem obras boas que pode acontecer esse milagre.
Essa mulher aconteceu porque ela tinha obras boas. Essa mulher, muita gente gostava dela. Essa mulher, ela tinha crédito com Deus. E nessa oração de particular, Pedro com Jesus, ele falou com Jesus, Jesus disse, ora por ela, eu vou recitar ela, porque ela está fazendo a minha obra, e a árvore que dá fruto vai produzir mais fruto, porque Jesus é a videira no nosso ramo. Eu vou dar mais anos de vida para ela, porque ela está fazendo a minha obra, ela faz caridade, ela é instrumento da minha mão, ela vai ajudar muito as viúvas. Aleluia, Deus. Porque tem viúva que é nova, irmão. Tem viúva que é nova, tem viúva que já tem outra idade, tem viúva de 20 anos, de 30 anos. E as mulheres sabem, a mulher de Deus vai ensinar outras viúvas. As novas, ela vai dar o conselho, olha, tu é nova ainda, casa com o homem de Deus. Tem teus filhos, não fica abrasado, não fica amigada, casa com o homem de Deus. O pastor vai fazer o teu casamento. Doca era uma mulher que tinha, sabe o que? Boas obras, ela aconselhava a viúva. A outra velhinha, tu já tá velhinha, tu não dá para te casar mais, serve Jesus, só serve Jesus, já está com uma boa idade, Jesus, ele vai cuidar de ti. Era essa a missão de Doca, ajudar as pessoas, as viúvas. Era uma mulher conselheira, uma mulher também que ajudava quando precisava, no conselho, nas roupas, tudo a Doca fazia. Por isso que ela recebeu vida para ser usada na terra. Mas hoje em dia, irmão, hoje em dia nós temos que orar para Jesus salvar, para Jesus libertar, para Jesus libertar, para Jesus libertar. Tem pessoa que está tanto tempo dando é liberta. Pessoa que está 5 anos, 7 anos dando é liberto. Se libertou da mentira, se libertou do cigarro. Mas ainda tem outra área que falta se libertar, é todo o processo. E a igreja é assim. Por isso que o pastor está pregando, Jesus cura, Jesus liberta também. A vida é um processo. A vida é um processo, tem que renunciar até o eu. Esses homens eram muito usados porque renunciaram o eu. Pedro renunciou à espada dele, que era a espada carnal, para fazer a vontade do Senhor. Hoje, irmão, tem irmão que briga com o irmão, tem irmão que tem inveja do outro, tem irmão que quer ofender o outro. Isso é as armas carnal. Mas Jesus quer libertar. Ele quer dar a arma espiritual que a Doca tinha. Era o amor com as mulheres, era a preocupação com ela, era o conselho que ela dava. Por isso que Jesus fez o milagre e Pedro orou, ela ressuscitou para ajudar, que a igreja estava precisando de mulher espiritual para ensinar as outras, irmão. Anda com sábio e tu se tornarás sábio. Por isso, irmão, que também o Senhor, Ele tem pessoa para nos ajudar na nossa caminhada. Tem pessoa para nos orientar. E essa mulher recebeu milagre. Essa mulher aqui recebeu milagre. Mas hoje em dia, irmão, me lembro que teve um tempo que o senhor Miozão foi bem aos 10, irmão. Chegava lá, falava de Jesus. Jesus preparava para a glória. Já foi, glória a Deus, aleluia, está seguro, está com Jesus. Ficava alegre e feliz, irmão. Sabe por quê, irmão? Ouvi o histórico do homem. Quando eu chegava lá, está doente, tá, o que é que tem? É câncer. Aí a mulher falava assim, a ex-mulher, eu sou a ex-mulher dele. Esse homem era um comerciante, ele foi meu esposo. Esse homem tinha muito dinheiro. Esse homem aqui, ele tinha muitas mulheres. E me traía, e depois eu deixei ele, acabou com tudo, a mulher acabou com tudo, o dinheiro dele foi embora, o comércio dele faliu, ele ficou doente, a mulher depois largaram. Isso, eu que cuido dele, ele está aqui, ó, foi meu ex-marido, eu cuido dele, ele estava com câncer. O médico falou que ele tem alguns dias de vida, e ele está sofrendo muito. E eu olho para ele, eu vejo o sofrimento de gemendo aí, nesse soro. Aí eu disse, tudo bem, vou falar de Jesus para ele, pode falar. Aí eu começo a falar para o homem,
Irmão, o homem já estava velho, desde quando era novo. Ele andou no caminho tortuoso. Ele fez todas as coisas terríveis, obras mal. Mas Jesus chegou para salvar ele. E quando eu falei de Jesus para ele, quando eu falei sobre a história dele que ele bebia, a mulher contou toda a história dele. Eu fui falando de Jesus. Olha, Jesus te ama. Jesus, Ele quer te salvar. A vida continua. Aqui só é o começo. Jesus promete uma morada eterna. Quem tem aliança com Jesus vai morar no céu. E eu preguei só sobre o céu para ele. Mas o homem tem que se arrepender. Tudo que o Senhor fez de errado, peça perdão para Jesus. Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Se arrependa, porque Jesus quer te salvar. Se arrependa, porque a vida continua. Há um reino que nós esperamos. Aí eu preguei para esse homem. Eu e mais um presbítero Miguel que estava me acompanhando. E esse homem, ele chorou. Quando eu vi lágrima descendo, disse, o Espírito de Deus está trabalhando de dentro para fora. Ele chorou. Aí eu saí de lá. No outro dia de novo ele chorou. Depois esse homem fez aliança com Jesus. Depois quando ele fez aliança com Jesus, Jesus levou ele para morar no céu. Sabe o que é isso, irmão? É o amor de Deus. É o amor de Deus. Hoje, irmão, hoje, para ter uma ressurreição, só se Jesus autorizar, vai lá, ora que tem obra boa, ora que eu vou ressuscitar, que eu vou usar muito na terra. Mas hoje, irmão, para ter ressurreição, Jesus está preparando, levando para o reino. Hoje, Jesus está preparando, levando para o reino, porque Jesus não quer que não se perca, mas que todo venha ser salvo, irmão. Aleluia. Jesus conta com os seus discípulos na terra. Jesus conta com aqueles homens, com aquelas mulheres que vai ter luta, mas vai ter vitória, que vai ser caluniada, mas vai servir ao Senhor, que vai fazer a obra do Senhor com alegria, que vai estar, sabe o que? Que vai estar pagando o mal com o bem. Essa é a alma poderosa do cristão. Se o teu inimigo te fé com fome, dá comida para ele. Se ele tiver com sede, dá água para ele. Se ele quiser comer, dá comida para ele. Se o teu inimigo tiver com fome, dá comida para ele. Ora pelos teus inimigos, ser humano, para Jesus salvar, libertar. Irmão, hoje é assim. Para fazer a obra do Senhor, tem que ser homem de Deus, mulher de Deus. Para fazer a obra do Senhor, para pregar a palavra, para cuidar de rebanho, como Jesus falou, Pedro, tu me ama, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus pegando, tu me ama, Pedro, eu te amo, então apacenta o meu cordeiro. Aleluia. Quem ama Jesus ama o próximo. Quem ama Jesus ama as pessoas, ama teus inimigos, ser humano. Apacentar é cuidar, irmão. É cuidar, quando é necessário dar uma exortada, tem que olhar no olho e dizer, ei, tu está errado, te conserta, Jesus te ama, Jesus quer te dar muita bênção, mas o caminho é esse aqui, é isso que agrada o coração de Deus, irmão. É ver o irmãozinho indo para uma direção errada, dá um conselho com amor para ele, dá um conselho que ele ama, cuida, que ama, ajuda, não cair no buraco. Mas como um cego pode ajudar outro cego, todo mundo vai cair no buraco. Tem que estar vendo com a visão de Jesus, vendo com o coração de Jesus que ama, que ajuda, que é misericordioso para ajudar o próximo. E aqui fala que essa mulher